Bom, nós vamos hoje fazer a nossa meditação sobre este tema que eu coloquei, sendo esse tema uma pergunta que ecoa pelos tempos, faz um eco dentro dos seres humanos a determinadas ocasiões da vida. E o que faremos, irmãos? É o tema hoje então dessa pergunta que eu coloco. Vamos ler Atos no capítulo 2. Novamente eu estou aqui para, como na última meditação, nós mergulharmos sobre a questão de você ser cheio do Espírito Santo. Você ter o Espírito de Deus como habitação dentro do seu coração. Vamos ler. Diz assim lá no versículo 37. Estas palavras de Pedro causaram tão grande convicção que o povo lhe disse a ele e aos outros apóstolos. E aí surge a pergunta do nosso tema. Diz, irmãos, que devemos fazer? E a resposta de Pedro foi: cada um deve arrepender-se de seu pecado, converter-se a Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. E então receberão também este dom do Espírito Santo. Então veja aqui o processo da caminhada para que eu e você possamos ser a verdadeira habitação de Deus. E esta pergunta, o que faremos, foi causado como nós então lemos no início. Estas palavras. E daqui a pouco nós vamos analisar essas palavras. Mas algo nos chama a atenção na resposta. Eu vou começar até já por nós meditarmos aqui em algo de uma palavra que aparece no singular e essa mesma palavra depois no plural, para mergulharmos no meu e no seu, no nosso íntimo, que é a palavra pecado e pecados. Repare, cada um deve arrepender-se, agora leia, do seu pecado. E depois diz, converter-se a Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, e agora veja, dos pecados, plural. Esta questão do pecado, que é tão grave, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, de uma forma tão explícita através do Espírito, esta questão, leia. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim, e agora veja, o pecado que habita em mim. Então é esta consciência que eu e você devemos ter constantemente no nosso dia a dia e em todos os momentos. Esse pecado habita, nós nascemos desta forma. E este mesmo apóstolo aos Coríntios diz assim, levamos sempre no nosso corpo, é aí que ele dá um conselho, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de quem? De Jesus. Para que também a vida dele seja vista aonde? No nosso corpo. Veja agora a direção como nós líamos. Então, primeiro, arrepender-se do seu pecado, olhar, ir às Escrituras, ouvir estas palavras, esta mensagem viva que o apóstolo Pedro estava discursando ali, estava manifestando esta pregação, esta mensagem poderosa espiritualmente e que causou uma grande convicção a ponto de eles dizerem, bem, o que é que nós vamos fazer? E aqui o apóstolo Paulo está mostrando o porquê o nosso íntimo está desta forma. E ele ainda diz nos Colossenses, portanto, eu aconselho, façam morrer as coisas pecaminosas terrenas que estão aonde? Dentro de vós. Ou seja, a pessoa deixar que haja este reconhecimento no íntimo de uma mudança de vida. Aí dá o verdadeiro arrependimento, ela muda de caminho, ela estava nesta direção,
vai pelo caminho contrário, ela fica plantada sobre esta mensagem, o Espírito vai causar nela um novo nascimento, ela vai tornar-se uma árvore frutífera, ela não vai viver nas tais obras da carne, não, ela vai produzir frutos, que vai causar arrependimento tanto nela como na vida dos outros, que foi a vida do apóstolo Pedro. Lembra do apóstolo Pedro? Lembra de ler nas Escrituras? Quando, à vista daquela pesca maravilhosa, o Pedro cai de joelhos quando veio do mar aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim que sou tão grande pecador. Foi este impacto que teve. E esta gente teve também este impacto. E eu e você devemos deixar esta convicção tomar conta da nossa vida, para que haja dentro de nós um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Vamos agora então ver que palavras foram essas. Você depois, aí na sua Bíblia, você deve ler Atos 2, do versículo 14 até o 39. É toda a pregação de Pedro. Mas eu tirei aqui alguns versículos que foram aqueles que realmente causaram em mim este poder que eu estou também dividindo consigo aqui nas minhas meditações. Eu vou ler do versículo 21 a 24. Leia comigo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz: gente de Israel, ouçam, Deus deu testemunho público de Jesus de Nazaré, com os espantosos milagres que através dele realizou, como bem sabem. Mas de acordo com o seu plano, deixou que se servissem de mãos de injustos para o pregarem na cruz e o assassinarem. Porém Deus libertou dos horrores da morte, trazendo de novo à vida, pois a morte não poderia ter prendido este homem. Claro, porquê? Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus foi ele mesmo gerado pelo Espírito. Por isso era impossível a morte o reter. E no versículo 32 ainda diz assim, leia: referia-se, pois, a Jesus, e todos nós somos testemunhas de que Deus o ressuscitou dos mortos, encontrando-se agora à direita de Deus e cumprindo a promessa que fizera. O Pai deu-lhe autoridade para enviar o Espírito Santo com os resultados que hoje estão a ver e a ouvir. Não, Davi nunca subiu aos céus. Ele próprio afirmou: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, declara todos em Israel que Deus fez deste Jesus que vocês crucificaram o Senhor e o Cristo. Quer dizer, o Senhor, o Salvador, o ungido, a fonte da nossa existência. Amigo, amiga, foram estas palavras, como nós líamos, que geraram, que causaram uma grande convicção. E no íntimo daquela gente deu o grito desta pergunta: irmãos, o que faremos? E esta pergunta, como no início falei, vai ecoar sempre, até que o Senhor Jesus, até o dia de Cristo, até o dia que Ele vier consumar a obra da redenção. Amigo, amiga, para nós terminarmos, nós vemos aqui um pormenor, que é a questão do versículo, eu li até o 37, estas palavras de Pedro causaram tão grande convicção, a ponto do povo fazer essa pergunta. Agora, vamos ler para terminarmos e dentro de nós estar presente este chamamento, este querer Deus, o Pai, através de Cristo e o Espírito nos guiando também às verdades, ter comunhão numa vida diária, plena, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, independentemente de quem eu sou, de quem você é, de quem nós somos, onde nós estamos, o que nós possuímos. Não, é pararmos para irmos em busca de tais palavras.
eu quero ouvir hoje uma palavra que cause uma grande convicção. Olha que palavras para meditar e absorver, para no dia a dia nós termos esta comunhão com o Pai através desta obra de Cristo e que o Espírito Santo hoje em mim e em si possa então caminhar e nos fazer produzir estes frutos de arrependimento e uma vida que vale a pena viver, como eu costumo falar. Leia comigo o versículo 39, diz assim: porque já no 38, quando no fim do 38, depois que cada um deve arrepender-se do seu pecado, converter-se a Deus, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e agora diz assim, e então receberão também este dom do Espírito. E agora o 39, pois Cristo prometeu a quem? A todos quantos ouvirem a chamada do Senhor nosso Deus. Tanto vocês como os vossos filhos, até os que estão em terras distantes. Ou seja, não importa até onde eu e você fomos com a nossa vida. Esta mensagem, estas palavras querem nos alcançar no íntimo, no coração e produzir tão grande salvação e produzir uma vida plena de comunhão com Deus, tendo o Espírito Santo habitando em nós e tendo uma obra de Cristo pronta, com palavras que são Espírito e são vida, como o Senhor Jesus mesmo afirmou, a ponto de abençoar quem estiver consigo e quem você pronunciar. Amigo, amiga, que estas palavras gerem em mim, em si, em nós, esta vida. E que esta pergunta fique clara, dizendo, Senhor Jesus, eu recebo em mim a tua salvação. Eu recebo em mim o teu Espírito. Eu recebo em mim a tua vida eterna. Amigo, amiga, um forte abraço. Que o Espírito Santo lhe guie, lhe encha e produza esta vida em Cristo. Deus lhe abençoe, Pai, poderosamente. Até a próxima. Forte abraço.